Muito bem, dentro do contexto da lição número 10, a parte do domingo, vamos falar sobre o rico insensato, a riqueza e a insensatez. Na vida, nós temos a tendência de montarmos o nosso patrimônio e com isso nós vamos colocando nossas prioridades muitas vezes em coisas materiais, porque elas representam para nós uma estabilidade. Vimos isso na pandemia, quando durante 3 anos nós ficamos praticamente assim numa situação, como diria, ao Deus dará. Muitas pessoas não tinham nem o que comer, nem dinheiro. Então agora que a pandemia acabou ou amansou, as pessoas estão pensando de forma materialista em acumular, em guardar, ou seja, em ter estabilidade, em ter um lastro financeiro. Se acontecer de novo, como é que eu vou me virar? As pessoas estão focando hoje nessa questão do materialismo. Por isso o apego aos bens é assim algo difícil de controlar em nossa época hoje. Até uma moça que ela trabalhou numa empresa, estava trabalhando e conseguiu comprar o carro dela, um carro bonito, inclusive. Ela tinha o maior esmero com esse carro, tinha o maior apego com esse carro, uma paixão por aquele automóvel. Todo domingo ela lavava, encerava, polia o carro e era aquele apego. Então ela gostava muito do carro dela. Mas uma noite ela acordou e o carro estava em chamas, a casa pegando fogo. Ela correu para fora, os vizinhos todos na rua, chamaram os bombeiros e a moça então de repente olhou para o carro dela e o fogo estava já começando. Ela correu, abriu o portão e tentou entrar no carro. Um vizinho pegou e segurou ela depressa, foi o momento certo. Uma explosão jogou todos assentados no meio da rua. O tanque de gasolina assim esquentou, criou um vapor e provocou uma explosão. Quase que a moça morre, quase que ela teve um acidente fatal. Ou seja, preocupada com o carro dela que ia ser destruído pela chama. Então é importante que nós tenhamos uma ideia sim, certa sobre a questão de ajuntar bens. Na pergunta número 1, olhando para uma parábola que Jesus contou sobre o rico e insensato, que mensagem nós podemos obter sobre a questão de acumularmos riquezas para o momento da velhice? Vamos ler? Livro de Lucas 12, 16 a 21, diz assim: Jesus propôs uma parábola dizendo a herdade, a fazenda de um homem tinha produzido em abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele parou um pouco e pensou e disse: já sei o que farei. Derrubarei os meus celeiros antigos e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e as minhas plantações, os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, a pergunta, olhando para a parábola de Jesus sobre o rico insensato, que mensagem podemos obter para o acúmulo de riqueza na velhice? Resposta: Jesus quis ensinar que nossa prioridade não deve ser nossos bens, mas deve ser nossa fé e confiança em Deus, pois tudo pertence a Ele. Ele é a nossa riqueza e a nossa confiança nele vale muito. Importante esse comentário. Devemos confiar em Deus. Ele suprirá todas as nossas necessidades, como diz o apóstolo Paulo. Jesus quis ensinar muita coisa com essa parábola, mas o contexto da mordomia, nós podemos admitir que Jesus estava nos ensinando a cuidar daquilo que merece realmente a nossa atenção. Os bens são importantes, mas a pessoa focar muito os bens, ele vai ter que se preocupar muito com isso. Um moço que passava com sua Ferrari, de repente recebeu uma tijolada. Um tijolo bateu na lateral do carro, ele parou o carro e viu um menino. O menino jogou o tijolo. Ele parou o carro e levantou muito nervoso do banco, foi lá e sacudiu o menino: você é louco? Você está jogando um tijolo na minha Ferrari? Você é maluquinho? Vou te castigar agora. Ele disse: moço, por favor, pelo amor de Deus, não me bate. É que meu irmão, ele é paraplégico e eu estava levando ele na cadeira de roda e a cadeira bateu num buraco e ele foi lançado para o chão. Eu estou aqui há mais de 1 hora pedindo socorro e ninguém me ajuda. Então eu disse: só tem um jeito, vou jogar um tijolo num carro. E o senhor passou, eu joguei um tijolo e o senhor foi o único que parou. O senhor pode me ajudar a levantá-lo? O moço tomou um choque. Meu Deus, o que é isso? Eu estou preocupado com a lataria do meu carro, eu que tenho tanto dinheiro, enquanto o menino está jogado aqui no chão. Foi lá, colocou o menino na cadeira de roda, levantou a cadeira de roda, colocou o menino na calçada e disse: menino, onde você mora? Eu moro a uns 3 quilômetros daqui, então eu vou levar vocês dois
para a casa de vocês. Colocou o menino no carro, cadeira de roda, dobrou, colocou no porta-malas, levou os meninos até o local e chegou lá, ele deu um dinheiro para os meninos. Voltou feliz dizendo, esse arranhão não é nada. Então, Deus está dizendo para a gente o seguinte, o que você quer? Qual o melhor para você? Você quer ouvir um sussurro divino dizendo, não se apegue aos bens, ou você quer receber uma tijolada? Para ver se você acorda um pouco. É isso que Deus quer dizer com essa história. Esse moço entendeu, recebeu a tijolada e parou na hora. Enquanto alguém estava chamando suavemente, ninguém se importava com o menino, mas aquele que recebeu uma tijolada no carro parou de imediato. Por isso, a palavra de Jesus destacou um pensamento de um homem que plantou, colheu muito e que agora queria viver até sem compromisso com Deus. Bebe, descansa, folga, tem bens para muitos anos. Isso é uma referência a uma vida sem limites religiosos, uma vida sem considerar Deus como doador de tudo. A regra divina sempre foi, busque primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Então, se temos recebido bênção, temos recebido prosperidade, temos que reconhecer que Deus é a fonte do nosso sucesso e do nosso sustento. E Deus quer dirigir a nossa vida. Só temos que ir a Ele com gratidão, submisso, humilde, e assim Ele vai ser amado, Deus vai nos amar, e ainda nós vamos pensar em ajudar também o nosso próximo. Durante os últimos anos de sua vida, um conhecido professor de teologia na Escócia perdeu completamente a memória do seu passado. Ele acabou ficando com uma demência, não lembrava mais de nada. Os amigos da escola vinham conversar com ele, eu olhava para aqueles homens, aquelas mulheres, nem se lembrava que eles tinham sido amigos de faculdade, tinham sido amigos na escola, davam aula juntos, eram professores que se reuniam na sala dos professores, mas aquele homem apagou tudo da mente dele. E ele ficava assim, olhando para aquelas pessoas sem reconhecê-los. Mas quando alguém trazia qualquer alimento para ele, ele inclinava a cabeça e dizia, obrigado, meu Deus, por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Interessante, não se esqueceu de Deus, mesmo com a demência na sua mente. Isso era uma gratidão enraizada profundamente naquele coração. E a pergunta é, temos nós sido gratos a Deus por tudo que Ele nos dá? Embora nossas mentes estejam lúcidas, estamos cultivando o prazer de dar graças a Deus por tudo? Então a parábola do rico insensato é uma advertência para que nós pensemos em Deus quando estivermos pensando em nossa velhice. A gratidão nos renova por dentro e assim, com esse hábito de gratidão em nosso coração, os idosos poderão ter uma vida mais saudável, mais produtiva e serem canais de bênção para outras pessoas da família, na igreja e na sociedade. Os grandes nomes da Bíblia foram idosos que ainda eram produtivos. Você pode ver que a maioria tinha mais de 80 anos. Por exemplo, o profeta Daniel em Babilônia, quando teve as grandes visões do futuro, tinha mais de 80 anos. Por exemplo, João do Apocalipse, tinha mais de 80 anos. O profeta Simeão, que ministrava no templo em Jerusalém, quando Jesus chegou, foi abençoado, tinha mais de 80 anos. A profetisa Uda também, eram pessoas produtivas ainda na velhice. Ellen White, com mais de 80 anos, escrevendo mensagens poderosas para a igreja. Então é preciso pensar em colocar Deus primeiro em nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. O Senhor nos alerta, nos dá, Senhor, o caminho para seguirmos e sermos felizes na velhice, colocando o Senhor em primeiro lugar. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz domingo para você e sua família. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.